Rivalidade entre irmãos, uma coisa antiga, né? Mas imagine só a primeira de todas. Uma que não terminou com uma simples briga, mas com algo, bem, devastador. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na história de Caim e Abel. É uma narrativa sobre inveja, sobre o primeiro assassinato e sobre como um legado de violência acabou moldando a própria ideia de civilização. Para a gente entender bem essa história tão poderosa, nosso caminho vai ser este. Vamos começar com os dois irmãos e suas ofertas, depois vamos sentir a ira que levou à tragédia, analisar o primeiro sangue derramado, explorar a maldição e a famosa marca e então ver o legado que isso tudo deixou, até chegar, finalmente, a um novo começo. Então, vamos lá. Tudo começa aqui, com um ato que era para ser de devoção, mas que acabou mudando o destino de todo mundo para sempre. Ok, o cenário é este. Temos os primeiros filhos da humanidade, cada um com a sua vida, sua vocação. Caim, o mais velho, era o homem da terra, o agricultor. Já Abel, o mais novo, cuidava dos rebanhos, era o pastor. Duas vidas bem diferentes, mas, no fim das contas, ligados pelo mesmo sangue. E aí, chega o momento em que os dois resolvem fazer uma oferta a Deus. Cada um, claro, oferece aquilo que vem do seu próprio trabalho. Caim traz os frutos da sua colheita. Abel, por outro lado, oferece os primogênitos de suas ovelhas, ou seja, o que ele tinha de melhor. E olha, esse detalhe sobre a natureza das ofertas é crucial. E é aqui que a história dá uma guinada. Por razões que são debatidas há milênios, talvez a qualidade, talvez a atitude do coração, a oferta de Abel é aceita, mas a de Caim é rejeitada. Essa preferência divina foi a faísca. Foi o que acendeu o pavio da inveja e preparou todo o palco para a tragédia. Essa rejeição não causa só uma decepção em Caim, não. Ela desperta algo muito mais sombrio dentro dele. A reação de Caim é visceral. Não é só tristeza ou frustração. O texto descreve uma raiva intensa, uma fúria tão grande que o rosto dele se transforma. A rejeição o consome por dentro. Em vez de uma punição, Deus confronta Caim com uma pergunta. É um convite para ele olhar para dentro de si, para que ele mesmo entenda a origem daquela raiva toda, antes que ela o dominasse por completo. E o diálogo continua não com castigo, mas com aviso. O pecado é descrito como uma fera à espreita, pronta para atacar. A Caim é dada uma escolha bem clara. Ou ele domina essa fera, ou será dominado por ela. O controle, naquele momento, ainda estava nas mãos dele. O aviso foi dado. Mas a escolha de Caim vai levar esse conflito interno para um ato externo, catastrófico, um ponto sem retorno para a humanidade. Depois de uma conversa no campo, a tensão acumulada explode. A escolha de Caim é feita. Com uma simplicidade brutal, o texto narra o primeiro assassinato. Um irmão tira a vida do outro, e o mundo, a partir daquele instante, nunca mais seria o mesmo. E de novo, Deus se aproxima de Caim não com uma acusação, mas com uma pergunta: onde está o seu irmão? É a última chance para a confissão, a última oportunidade para assumir a responsabilidade pelo que foi feito. Mas em vez de arrependimento, a resposta de Caim é uma mentira e uma pergunta retórica que se tornou famosa. Não sei, por acaso sou o guarda do meu irmão? Ele não só nega o crime, mas também qualquer senso de responsabilidade, rompendo o vínculo mais fundamental que existe. Bom, com essa negação, a justiça se torna inevitável. E a punição que se segue é tão simbólica e profunda quanto o próprio crime. A punição de Caim está toda ligada à sua identidade e ao seu ato. O sangue de Abel clama desde o solo. Como resultado, o lavrador que manchou a terra agora é amaldiçoado pela própria terra. Ela não vai mais lhe dar sustento. Ele está condenado a vagar, sem raízes e sem lar. Caim entende na hora a gravidade da sentença. Ele não teme apenas a fome ou a solidão, mas a vingança. Como um pária, ele se torna um alvo, vulnerável a qualquer um que o encontre. E aqui vem uma reviravolta paradoxal. Para garantir que Caim viva com as consequências do seu ato, Deus o protege. A famosa marca de Caim não é um sinal de vergonha, mas um selo de proteção divina. Impede o ciclo de vingança humana, deixando claro que a justiça final pertence a uma autoridade superior. Mas a história de Caim não termina com seu exílio. O legado dele, uma mistura de violência e, curiosamente, de civilização, continua através de seus descendentes. Olha que ironia.
O homem condenado a ser um vagabundo se torna o fundador da primeira cidade, que ele batiza com o nome do seu filho, Enoque. O primeiro exilado se torna o pai da sociedade organizada, e a sua linhagem continua por várias gerações. E essa linhagem é produtiva. Os descendentes de Caim se tornam os pioneiros da cultura, desenvolvem a pecuária, a música e a metalurgia. Em essência, eles constroem o mundo material. Mas essa construção vem acompanhada de uma sombra. O progresso cultural anda de mãos dadas com a corrupção moral. Lameque, um descendente de Caim, se gaba para suas esposas sobre ter matado um homem por uma ofensa trivial. A violência, que foi um ato de paixão para Caim, agora é motivo de orgulho. A escalada é chocante. Se a proteção de Caim era uma vingança de 7 vezes imposta por Deus, Lameque arrogantemente declara para si uma vingança de 77 vezes. A violência não apenas continuou, ela se multiplicou, tornando-se um princípio de orgulho e poder. Mas em meio a esse legado de violência e arrogância, a narrativa não se encerra. Ela oferece um caminho alternativo, plantando as sementes de uma nova esperança. Adão e Eva têm um terceiro filho, Sete, nomeado como um substituto para o Abel que Caim matou. E a característica que define a linhagem de Sete é um contraste direto com a de Caim. É a partir deles que as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. É um retorno à fé. E assim, a história nos deixa com duas trajetórias para a humanidade. A de Caim, progresso, cidades, cultura, mas manchada de violência. E a de Sete, fé, comunhão, um retorno à devoção. A questão que ecoa através dos séculos é: qual dessas linhagens define o nosso mundo hoje? Onde termina o legado de Caim? E onde começa o de Sete?